ele disse que entendia que aquele acampamento era um ambiente controlado pelo Exército, porque o Exército estava lá em cima, estava dando segurança. Então é muito interessante como ele comprova que o Exército, ele fez vista grossa, ou até mais do que isso, apoiou os golpistas que ficaram na Praça dos Cristais aqui em Brasília por longo tempo. Vamos ver. Eu estive lá Quartel-General. no quartel-general, estive lá por até 3 vezes, eu acredito. Não foi muitas vezes, no máximo 3 vezes. Aonde era um ambiente que eu senti que tinha o controle do quartel. E não era antidemocrático, porque o quartel tinha os seus policiais lá, os soldados, controlando o ambiente. Então, eu, como empresário, me senti que estava normal. Não imaginava nunca do desfecho. E aí, Bosco, como é que faz com isso? Mais uma prova de que o Exército tem que se explicar também, né? É claro, a gente tem dito isso tantas vezes, né, Afonso? Para usar a palavrinha em moda, né? Aquela narrativa do Exército de que aquilo era democrático, né? Pacífico, né? Nunca colou, né? E a resistência do Exército até o dia 8 de janeiro, depois do golpe, depois da quebradeira, em permitir a entrada da polícia, você veja bem a gravidade disso, porque ainda que insustentável, você poderia resistir com essa narrativa aí, de um acampamento pacífico e democrático, até o dia 8. Depois que a turma marchou dali, deixando claro que aquilo ali era uma base da operação de guerra, e foi quebrar, foi invadir os prédios, depois disso, não havia mais como você sustentar que aquilo era democrático e pacífico. E ainda assim, o Exército impediu a entrada da Polícia Militar para desmobilizar de vez aquilo e prender os que voltaram. Porque eles foram quebrar aquilo ali e voltaram para lá. Não é? Então, aquilo ali não... quando chega o momento do depoimento desse, você vê o valor das investigações. Um empresário peixe miúdo, se considerar o grande empresariado? Mas olha o que sai daí. Não é? O cara está dizendo, e nisso ele tem razão, que ele sentia-se seguro e num ambiente de normalidade na medida em que aquilo tinha chancela do Exército. Não é? Então, isso é demolidor para todos esses generais que sustentaram esse discurso, né? Mesmo após o quebra-quebra. E ainda assim, vamos nos recordar, Afonso, que houve o 12 de dezembro. 24 de dezembro, da bomba também. Da bomba. Mas o 12 de dezembro foi o primeiro quebra-quebra. Né? E nada menos do que na Polícia Federal. Né? Num ponto nobre do plano piloto, né? A metros do hotel onde estava hospedado ainda o presidente eleito. Que tinha sido diplomado naquele dia. Diplomado naquele dia, já presidente da República. Então, você veja que aquilo foi de uma disfarçatez imensa, né? Enfim, esse depoimento tem esse valor, não é? Não que eu acredite que esse empresário achasse aquilo democrático, sabe? Ele se valeu desse conceito de democrático aplicado ao acampamento pelo Exército, porque ele se sente então coberto oficialmente. O Estado está me dando cobertura para eu dizer que é democrático, né? Mas esses empresários, evidentemente que eles tinham a consciência do que estavam fazendo, sabiam o que estavam fazendo, não é? Porque estavam o tempo todo dentro daquilo ali, né? E já sabiam de como o Supremo Tribunal via aquilo. Senhor Javacê, no dia 8 de janeiro de 2023, o senhor participou dos terríveis atos antidemocráticos que culminou com a invasão e depredação em prédios públicos. O senhor se lembra que o senhor participou? Eu fui lá. O senhor estava lá? Eu fui. Eu vou mostrar uma foto aqui, foto 3, para ver se o senhor se lembra dela. Ali é o senhor, né? Sou eu. E o senhor estava lá participando, né? Eu fui lá e eu participei. Como é que o senhor viu aquilo lá, aquela bagunça danada lá? Eu cheguei, eu saí de casa, eu gostaria até de juntar aqui um comprovante do Uber. Sim.
Eu saí de casa por volta das 16 horas. Sim. Está o recibo aí. Cheguei na rodoviária por volta de 16h20. Andei até chegar lá no ponto. Cheguei quase às 17 horas lá. Onde tudo já tinha acontecido. O senhor chegou a entrar dentro do Supremo? Eu cheguei próximo da rampa. Não entrou dentro do Supremo? Do Supremo, não. Próximo da rampa. E da Câmara, o senhor entrou? Não. E no Palácio do Planalto? Também não. Eu cheguei próximo à rampa. E aí... Quem convidou o senhor? Olha, sinceridade, eu não tenho assim a pessoa, porque é Facebook, é Instagram, e lá eu recebi assim, está tendo uma manifestação, e eu fui para lá. É impressionante em muitos aspectos, Bosco. O que leva uma pessoa às 5 horas da tarde, quando já está tudo quebrado, ir lá, o que ele queria ver, queria falar, eu participei também. É uma coisa inacreditável. Ele sai de casa, se mobiliza até a Esplanada dos Ministérios, vai caminhando para ver a quebradeira e depois fala que não jogou uma pé, mas ele estava lá no ato golpista de ataque à democracia, independente do que ele fez exatamente, ele estava lá. Isso já diz muito, né, Bosco? Então, assim, há um cinismo nisso tudo também. Essa fala dele tem mostrado isso. É a mesma coisa, eu fui no 8 de janeiro, mas nem tanto, não tem como, né? Você estava lá na quebradeira, tem que arcar com as consequências, né? Não, mas a gente se tratando de empresários, né, Afonso? Você sabe quando a pessoa, um empresário, de modo geral, é um profissional ocupado, né? E, de modo geral, também é muito focado no seu negócio. O jeito se mobilizar, se deslocar lá do seu trabalho ou da sua casa num dia de descanso, né, para ir para uma manifestação. E, como ele diz, cheguei, já tinha tudo acontecido. Repara que fala assim, fui caminhando até o ponto. Quer dizer, havia um ponto marcado de encontro, né, para o ato, para o vandalismo. E ao chegar lá a ver tudo daquela forma, ainda ficou contemplando aquilo, subiu a rampa, olhou, né? Ele falou que não subiu, que ele ficou aos pés da rampa. Ele falou que não entrou, né? Claro. Mas que chegou até a rampa ali e tal. Isso. Então, eu fico pensando assim, como naturalizar isso dessa forma como ele está tentando, né? Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, né, que a gente veja todo dia. Então, essa naturalidade com que ele conta, ele narra como ele chegou ali, mostra que aquilo, no mínimo, não o surpreendeu. Estava todo mundo ali participando de um ato numa cadeia que tipifica o tipo penal de tentativa de golpe de Estado. Mas eu queria ponderar, assim, eu li agora essa semana, vocês devem ter lido também, um artigo de Cristóvão Buarque, em que ele fazia uma reflexão sobre essa questão do papel das Forças Armadas na história brasileira. Nós estamos na iminência de, pela primeira vez, mesmo depois de indivíduos integrantes do alto comando das Forças Armadas terem dado golpe, o próprio 1889, a República foi uma quartelada. Depois, a história da República foi sempre permeada pela tensão dos militares achando que são poder moderador. E aí Cristóvão Buarque se perguntava, em primeiro lugar, por que é que nós continuamos aceitando uma formação que faz com que os militares das três forças, uma parte grande deles, se achem nesse papel de ser poder moderador. Então é preciso mudar a formação das Forças Armadas. E aí Cristóvão estava dando uma sugestão, por exemplo, quando você tem que ingressar na academia, virar cadete, até então, que ele tem uma formação no meio civil, junto com a formação do ensino básico que todos os demais profissionais têm. É evidente que isso seria uma coisa que iria produzir uma nova mentalidade. Mas é preciso também agora, nesse momento, por isso que eu estou achando muito positivo o que o Supremo está fazendo, está sabendo separar, como o João Bosco Rabelo disse, quem executou, quem financiou e já chegando também a quem articulou. E pela primeira vez é possível, garantida a ampla defesa, como eu estava falando antes da minha conexão ter caído, pela primeira vez é possível que militares da ativa e da reforma, do alto comando, com 4 estrelas, sejam garantir a sua defesa ao cabo do processo, se essas provas se confirmarem, que eles sejam condenados, e condenados a pena de reclusão. Países vizinhos que tiveram sempre essa história também permeada pelo golpe militar,
como a Argentina, o Chile, o Uruguai, puniram aqueles que perpetraram o golpe. Nós fizemos, em 1979, uma anistia em que todos aqueles que patrocinaram um regime que exilou, prendeu, torturou, cassou mandato e atentou contra o Estado democrático, não foram punidos. Aí fica aquele fogo de monturo. Se a pessoa não é punida, fica achando que pode continuar tentando. E depois tem esses atos agora do domingo, né, na fala do ex-presidente da República, houve um certo reconhecimento. Porque no momento em que o ex-presidente pede uma anistia, ele está reconhecendo, porque só se anistia quem perpetrou um crime. Então, é um certo reconhecimento. E depois, quando ele diz, olha, que a minuta do golpe era um itinerário para pedir a decretação pelos canais competentes do estado de sítio. Não era o que eles estavam fazendo. Eles tinham aquele texto, não era um itinerário para fazer o estado de sítio de acordo com os procedimentos da Constituição. Era com a mobilização, pedindo aos militares que fizessem a intervenção, e evidentemente que todos os golpes militares da história do Brasil e de outros países, eles têm sempre aqueles juristas de plantão. A gente lembra de Alfredo Buzaide, né, que dava toda a roupagem jurídica de atos institucionais, de atos do golpe militar que estava dominando o Brasil na ditadura 64-85. Então, sempre tem a institucionalização do golpe. Então, o dado positivo é que o Supremo agora está chegando realmente, como disse João Bosco, está chegando a punir aqueles que financiaram, esses dois que foram presos, e tem muitos outros mais, e aqueles que articularam, que insuflaram. E pela primeira vez a possibilidade de ex-presidente da República e de generais do alto comando, com 4 estrelas, serem punidos. Isso vai ser importante para, ao lado da mudança que precisa ser feita no currículo dos integrantes do oficialato brasileiro, isso vai ser importante também, ficar registrado que quem tentar golpe, quem tiver esse comportamento, vai ser punido na forma da Constituição. E agora, um último comentário, antes de ouvir você novamente, Afonso e João Bosco, eu queria perguntar assim, não é chegada a hora também de a nação cobrar que naquela noite do 8 de janeiro, os militares, está lá num documentário da Globo News, em vários outros depoimentos, da Júlia Duarte, etc., que quando o Ricardo Capelletti chega lá com as forças da legalidade, a Polícia Militar, a partir da intervenção que foi feita no Distrito Federal pelo presidente da República. Quando ele chega lá, o que é que houve? Houve o comando militar apontando os seus blindados para as forças que então eram as forças da legalidade, para, todo mundo acha, para proteger. Então é preciso que aquele episódio seja esclarecido. E, se for o caso, seja punido quem deu aquela ordem, que na verdade foi uma ordem para proteger pessoas que tinham participado da invasão dos 3 palácios e que foram protegidos. Quando aqueles tanques ficaram voltados contra as forças da ordem, que ali eram comandados pelo Capelletti, né, a Polícia Militar do Distrito Federal, quando o Exército impediu que aquelas forças da legalidade entrassem ali no quartel do alto comando militar, o que é que estava se fazendo? Provavelmente protegendo algumas pessoas que foram permitidas sair daquele acampamento. Então, alguns foram presos, outros não foram presos. As prisões feitas naquele 8 de janeiro foram seletivas. Essa explicação o Exército ainda não precisa. Para que o nosso internauta, o nosso espectador, não diga, olha, que vontade punitiva é essa? Não é vontade punitiva. O que nós estamos querendo é que esses atos golpistas de 8 de janeiro, de outras datas, a nação e a história do Brasil façam um acerto de contas. Porque se não fizer esse acerto de contas, vai ficar sempre aquele fogo de monturo. Vai ficar sempre, se não a indução, mas a leitura de que o Estado brasileiro é leniente com esse tipo de conduta. Até em respeito aos oficiais das Forças Armadas, todos os membros das Forças Armadas, que não têm veleidade, não têm intenções golpistas, que são pela legalidade, que são cumpridores da Constituição. Aliás, a posição, ainda que com omissões, mas que terminou prevalecendo, né? Porque o alto comando, se tivesse decidido culminar, aquele ato da intervenção seria
o culminar de um processo complexo de golpe que já vinha sendo articulado e praticado. Não dá para dizer que não foram praticados atos que fazem com que os seus autores, sejam executores, financiadores ou articuladores, fiquem cursos nas penas do 359 do Código Penal. Não vamos nos esquecer daquele momento em que há um diálogo de um nome importante do Exército com o comando da Polícia Militar, dizendo: eu acho que eu tenho mais homens do que o senhor, ou seja, intimidando a Polícia Militar do Distrito Federal para desmobilizar aquele acampamento. Então houve tanque sim, houve uma defesa, isso a gente precisa dizer para que, sob pena de macular as Forças Armadas, se puna quem de fato cometeu ilegalidades, para que a força seja preservada, porque a gente precisa de Exército, Marinha, Aeronáutica, mas queremos todos eles legalistas, né?